Olá, boa noite. Mais uma aula de prática de ensino e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre propostas de atividades experimentais para as aulas de ciências e de biologia, né? Assim como diversas outras atividades, essas aulas elas têm um caráter muito importante na questão de despertar o interesse do aluno, né? E a aula fica mais significativa porque ele atua de forma ativa, né? Ele participa dessas aulas com bastante interesse, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho. Toda vez que eu for preparar uma aula experimental, né? Primeira situação, eu tenho que apresentar as normas de segurança, tá? E essa aula ocorra num laboratório ou na sala de aula, o que é possível, né? Nós conversaremos sobre isso daqui a pouco. O professor ele tem que ter, além da preparação, né, do planejamento sobre os materiais, sobre os procedimentos, ele tem que se preocupar bastante com as normas de segurança. Então, que elementos, que materiais que você vai usar nessa aula, né? E corre algum risco, pode ser que seja uma coisa simples, mas ele, na mão de alunos, né, de adolescentes e de jovens, possam trazer algumas consequências, tá? Então, o professor tem que estar sempre atento a isso. O que pode acontecer com esses materiais na mão dos meus alunos? Tem que se pensar em todas as possibilidades, né? E organizar essa segurança. No caso de um laboratório, ele tem as normas de segurança já estabelecidas, né? E antes de começar a frequentar, de participar das atividades, os alunos têm que conhecer, tá? Antes, assim, de cada experimento, é bem interessante que o professor apresente um texto introdutório, tá? Com questões problematizadoras para aguçar a curiosidade desse aluno. Então, olha, hoje nós faremos tal atividade. O que é essa atividade, né? Por que você apresentou essa atividade? Por que você propôs, tá? Então, isso é interessante que você apresente para o aluno, porque você vai instigá-lo, né? E depois que ele realizar tudo de acordo com o que você orientou, sempre tem que ter uma avaliação, né? Sugiro a vocês sempre um relatório. Esse relatório você vai encontrar diversos modelos, né, em livros, na internet mesmo, mas você pode construir o seu modelo de relatório, né? Você pode buscar itens que venham ao encontro do seu trabalho, tá? Mas, assim, óbvio que você tem que obedecer padrões mínimos, né? A gente fala um pouquinho mais à frente sobre isso, tá? Outra forma de avaliação também é através de desenhos, né? Ou com questões que você, baseado naquela prática ali, você vai trazer essas questões para sistematizar aquela aprendizagem, né? E para que ele reflita também sobre todas as atividades que ele fez, tá certo? Deixa eu ver aqui. As atividades experimentais, elas são classificadas geralmente em 3 grupos, tá? A primeira, elas são chamadas de atividades de demonstração. Como o próprio nome está dizendo, o aluno só vai observar. Ela é demonstrada pelo professor. É ele que orienta, é ele que dá a explicação, é ele que faz todos os procedimentos, tá? Qual o objetivo disso, né? Sendo que a gente fala tanto de participação ativa. Nesse caso aqui, o aluno ele só observa mesmo, tá? Por que ela é feita? Geralmente se faz em turmas iniciantes, tá? Turmas que nunca participaram, que estão indo pela primeira vez no laboratório, o professor não conhece a turma, né? Então, como apresenta essa atividade um pouquinho mais prática, né, do que o cotidiano, então o professor normalmente essa primeira ele faz dessa forma, só de forma instrucional, só demonstrando,
tá? Outras situações que ela também é bastante utilizada é quando se tem poucos recursos, você não tem material para todos os alunos participarem, né? Então, o professor faz para demonstrar para todos, uma vez que não tem material para todos. Também é comum em lugares que tem pouco espaço, não dá para todo mundo chegar, né, e fazer, e também a questão do tempo, tá? É bem comum, assim, também em eventos externos, né? A gente já fez uma atividade dessa com os próprios alunos mesmo de pedagogia no parque da Caverna do Diabo, né? Os alunos aqui, com orientação, eles fizeram a construção de um filtro com garrafa PET. E para os alunos, como eles eram turmas assim, em forma de rodízio, o tempo era escasso, então eles não conseguiram. Mas aí os nossos alunos, né, de licenciatura, fizeram atuando dessa forma, uma atividade de demonstração, tá? A outra atividade é a atividade de verificação. Nesse caso, né, ela tem a finalidade de confirmar uma lei ou uma teoria. Então, os resultados já são previsíveis, né? E a explicação já é conhecida para o aluno, não é nenhuma novidade, tá? E formam no aluno a capacidade de interpretar esses parâmetros, né, que vão determinar esse comportamento dos fenômenos observados, tá? E dessa forma ele relaciona com os conhecimentos científicos, teóricos que ele já conhece. Então, ele vai confirmar aquilo que se falou, tá? Então, você pode encontrar vários exemplos por aí, né? Então, essa é a atividade de verificação. Uma outra atividade experimental, que é a mais difícil de todas, né? Porém a mais rica, é a atividade de investigação, tá? Ela tem como base a problematização. Os alunos participam com maior efetividade e o professor, ele só orienta essa atividade, tá? Essa atividade tem como objetivo levar os alunos justamente pensar, debater, testar, justificar as ideias, né? Aplicar os conhecimentos em situações novas. Por que ela é mais difícil? Porque ela é imprevisível, né? Então, mas também por que ela é a mais rica? Porque o aluno ele vai verificar na prática, ele não tem base para aquilo, né? O professor pode lançar uma pergunta inicial, né? Dar condições para que ele teste e aí surgirão essas ideias. Bom, cabe sempre, e qual que eu vou usar? Cabe quem? Cabe a nós, né? Cabe ao professor analisar que modalidade de experimento que ele vai usar em cada situação, tá? Ele que vai dizer, como eu disse para vocês, é uma turma iniciante, é uma turma que tem um comportamento mais agitado, então ele vai ter que observar, né? Depois de algum tempo, se percebeu que eles já estão mais disciplinados, já conhecem as regras, né? Não vão se ferir, não vão colocar em risco nenhuma situação, então aí já dá para fazer uma de verificação e até mesmo uma investigação, tá? Isso no laboratório, né? Então, não posso fazer um experimento se eu não tiver laboratório na minha escola? Pode e deve, tá? Quando a sua escola não tem laboratório, você pode fazer adaptações na sua sala de aula para que você realize atividades experimentais, tá? No caso, ciências e biologia, né, a gente costuma falar, ela não precisa ter um local e nem um material sofisticado, né? Sempre é possível fazer essas adaptações. Se pensarmos na história da ciência, como que começou? Nem sempre existiram laboratórios, né? Então, tudo é possível, a curiosidade é que move, tá? Bom, primeira coisa, pensar nesse ambiente. O ambiente, olha lá de novo, preparado com cuidado. Planejamento é tudo,
né? Com bastante cuidado e de forma adequada. Uma coisa bem interessante, se for um ambiente fixo, eu tenho uma sala lá na escola que a coordenação, a direção me disponibilizou para que eu faça todas as atividades experimentais. Procure, né, dentro da possibilidade, que esse local tenha fácil acesso ao pátio ou à área externa. Por quê? Porque na grande maioria das vezes em ciências ou biologia, você faz coleta ou você faz observação de campo, então fica mais fácil. Se é um lugar muito retirado, você agita a escola inteira, né? Tem que passar pelos outros lugares, tá? Tomar cuidado com o piso, né? Dê uma observada nisso. Uma sala cheia de buracos ou com desnível não é interessante, porque o aluno pode estar com algum frasco ou alguma coisa que possa cair, possa causar uma situação constrangedora ou até mesmo um pequeno acidente, né? Não pode ser escorregadio, tem que ter uma boa iluminação, de preferência paredes brancas, tá? São coisas que interferem bastante. Preferencialmente, né, é necessário, alguns lugares eu já vi com prateleiras, tá? Mas isso vai depender muito dessa sala, quem entra, né, quem tem acesso a essa sala. De preferência, armários com chaves, porque você vai ter pode ser que você tenha alguns reagentes, né, alguns utensílios mesmo próprios de laboratório que precisem ficar guardados em segurança, tá? Elabore com os alunos as regras do uso do espaço de forma coletiva, tá? Que roupa que eu posso entrar? Você vai colocar um jaleco, né? E aí, como que eu vou ceder um jaleco para toda a turma? Você pode fazer com TNT. Olha já como você já envolve a turma, né? Até esse espaço, você pode contar com a participação dos alunos para criá-lo, né? E não fazer sozinha. Se você estiver trabalhando com ensino médio, né, que é o foco no caso do, assim, o maior foco nas atividades experimentais, né, não que não ocorra no ensino fundamental, mas eles têm essa maior maturidade para isso, né? Eles vão gostar bastante de participar. Não que o ensino fundamental não possa, tudo isso vai depender da sua sensibilidade em perceber se a sua turma tem condições de participar ativa dessa forma, né? De repente, uma turma de ensino fundamental, ela tem muito mais condições para participar do que uma turma de ensino médio na mesma escola, então isso é relativo, tá? Quando elaborar essas regras, pense, veja o que sai deles, né? Mas também leve alguns pontos cruciais, como a questão de alimentos lá dentro, né? Como que vai ser organizado, como que vai ser a limpeza, como entra, como sai, como que deixa tudo isso, qual o papel de cada um, né? Etiquetar os materiais, aonde que vão ficar os materiais para observação. Então é bem interessante, mas os ouça primeiro, né? E depois você faz as complementações que julgar necessário. Cronograma de uso, tá? Então, de repente na escola é você e outro professor, é interessante que tenha esse cronograma. Se você for sozinho, de repente você vai ter turmas que vão querer utilizar no outro horário, você tem que fazer esse cronograma, né? Nunca, hipótese nenhuma, deixar esses alunos sozinhos sem um responsável, tá? E o preparo dos materiais. Então, se você vai fazer um experimento amanhã, hoje você tem que organizar esses materiais. Você tem que verificar com antecedência se tem esses materiais lá. Não levar os alunos para o laboratório ou para a sua sala de aula, vamos ver se tem isso, se tem aquilo. Não dá, né, gente? Né? Isso não é organização, isso não é planejamento. Então, você tem que até, se você nunca realizou aquele experimento, o faça sozinho, né? Para que você consiga identificar todas as intercorrências que venham acontecer porventura, tá certo? Materiais básicos necessários.
Eu coloquei um material aqui no portal para vocês, no portal EAD mesmo, tá? Sobre alguns materiais necessários para laboratório. Não é obrigatório, você consegue fazer atividades até sem esses materiais. Mas se você é o professor de ciências e biologia dessa escola, você, junto à coordenação ou à direção, você consegue planejar a compra desses materiais. Elabora um projeto, né? Se você tem essa sala ou você já tem umas ideias, coloca isso de forma, né, toda documentada e faz uma lista dos materiais básicos. Suas aulas serão muito mais atraentes, tá? Para você conseguir, como que fala assim, trabalhar também vai ser muito melhor, tá? Então, nesse material, no portal, ele tem alguns materiais que são interessantes para formar essa adaptação de laboratório, tá certo? Acho que é isso, gente. Coloquei aqui também algumas práticas, né, alguns experimentos possíveis de se fazer com alunos de ensino médio e fundamental, tá? Nada impede que vocês busquem outros, são sempre sugestões. Além dessa reportagem, é da Nova Escola, né, em que ela fala desses materiais. Mas, se você colocar na internet ou buscar em livros, você vai encontrar materiais básicos para laboratório, ou simples, né? Você vai conseguir montar. Ah, eu não consegui isso. A gente tem que fazer com o que tem, né? Quem é a chave do sucesso é você e a sua boa vontade, obviamente com o seu planejamento. Tenho certeza que você vai conseguir uma grande aula se você tiver esses instrumentos, tá certo? Então é isso, dê uma olhada no material e uma boa noite.